Paz, queridos, tudo bem? Demorei, mas apareci de novo. Mais uma vez estou aqui meditando na palavra do Senhor, né? Em primeiro Reis 21, que fala aqui, queridos, a vinha de Nabote. Nabote recusa vender a sua vinha para Acabe. Vamos lá. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe, rei de Samaria, que tinha em Jezreel. E disse Acabe a Nabote: Nabote, dá-me tua vinha, para que eu faça uma horta, pois ela está perto do palácio, do lado da minha casa. Dar-te-ei outra vinha, melhor do que essa. E se for do teu agrado, eu te darei também dinheiro, o que ela vale. O que ela vale eu te dou. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais para ti. E aí ele falou: não posso, a herança dos meus pais, não posso. Ele tinha um apego, né, queridos, um apego sentimental, né? E aí, então Acabe veio muito desgostoso e indignado para sua casa, com seu semblante triste, caído, viu, querido? Indignado. E por causa da palavra que Nabote disse, e ficou com aquele negócio na cabeça perturbando ele: não te darei a herança dos meus pais. E ficou com aquilo, e o inimigo perturbando ele com aquela palavra, e deitou na sua cama e voltou o rosto, mas não conseguia comer, porque o inimigo perturbava, né? Não comeu pão, porém o seu semblante era caído, triste, né? Porém, vindo Jezabel, sua esposa, Jezabel era terrível, maligna que só ela, sua mulher, disse-lhe: por que estás tu desgostoso e o teu espírito não comes pão? E ele respondeu: porque eu falei com Nabote, o rei Jezreelita, e disse para ele me dar a sua vinha, me vender, né? E ele não quis, porém ele disse: não te darei a herança da minha família, né? Então Jezabel lhe disse: você não governa? Tu não és reis em Israel? Levanta-te, come e alegra-te o teu coração, que eu te darei a vinha de Nabote, né? Ali Jezabel ordenou a morte de Nabote e tomou posse daquela vinha, né, querida? Aqui mostra, né, queridos, que a perversidade das pessoas, né? Tu vê, ela percebeu o semblante, o rosto dele caído, triste, sabe, querido? Às vezes a gente não percebe as pessoas que é contra nós, entendeu? E aquela ideia foi uma ideia maligna, uma ideia do próprio diabo. Deus fala, né? Maldito aquele que deseja a mulher do seu próximo, a vinha, tudo que for do seu próximo, né? E aí o inimigo foi trabalhando, deixou ele triste, semblante caído, né? E usou a mulher para mandar matar o cara e tomar a vinha. Então, queridos, a gente não pode ser apegado com nada nessa terra, porque tudo passa, né? E tomar cuidado com os nossos inimigos, o nosso inimigo, da nossa alma, que é o mal. Porque assim, querido, muitos são lançados em prisões,
Quem nunca foi lançado para ser preso, né? Pra poder ficar com a sua casa, seu carro, sua mulher, suas coisas. Por isso, querido, que a nossa maior herança é Jesus, entendeu? A nossa salvação é o mais importante. Eu aprendi isso, querido, que a maior herança que a gente deixa para os nossos filhos é o caminho de Jesus, entendeu? E a nossa maior herança é a nossa salvação. Então eu queria dizer aqui para você dar valor para sua herança, sabe, querido? Para você dar valor ao seu Jesus. Ele sempre está contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele te ajuda, ele é teu amigo, ele te consola, ele te dá força, ele te dá paz, ele te dá saúde. Sabe, querido? Essa é a maior herança. Você vê, ele era rei, mas ele não tinha paz. Ele não tinha paz, ele não tinha aquela comunhão com Deus, entendeu? Então, quando ele não conseguiu o que ele queria, sem aguento, caiu, ficou triste, né? Então, o inimigo conseguiu ganhar, porque ele pôs o coração naquilo que não era dele, né? Então, tipo assim, né? E essa mulher já era perversa, essa mulher era terrível, o espírito de Jezabel. Não existe no mundo esse espírito. Mesmo o espírito que trabalhava com Jezabel, trabalha em muita gente, né? Você vê que a depressão é um espírito, a mágoa é um espírito, a incredulidade é um espírito, entendeu? E esse espírito que tinha em Jezabel, ela fazia os homens se prostituir, os profetas, ela mandava matar, ela era terrível, ela era usada pelo mal. Então, querido, muitos não querem crer em Jesus, né? Mas aí ó o mal trabalhando. A palavra fala, onde você vê uma injustiça, há um mal. Onde você vê uma coisa errada com você, tem um mal. Entendeu? Mas aonde você vê uma coisa certa, você pode ter certeza que é a mão de Deus te ajudando, te abençoando. Usa as pessoas que você menos imagina. Às vezes seu próprio inimigo pode te abençoar. Entendeu? Então, querido, nós não podemos ser apegados com nada, com ninguém. Entendeu? Então, a gente tem que ter Jesus, a nossa maior herança, ter a salvação, ter a força, ter a paz. Você vê, era linda a vinha de Nabote, do lado do palácio. Imagina, ele todos os dias ele olhava aquela vinha e falava, que vinha linda, maravilhosa. Mas era o dom de Nabote, plantar, sabe? Aquele cultivo, ter a graça, ter a força, né? Então, tipo, e ele tinha inveja disso. Ficou com ódio que ele tinha uma vinha linda. Ele queria vinha, entendeu? Mesma coisa é a gente. Às vezes você tá ali trabalhando e o inimigo só tá de olho em você. Vou mandar prender ela, vou ficar com as casas dela, com a vinha dela, os filhos dela, o carro dela, com o marido dela. Então, querido, então eu vou deixar essa palavra para sua meditação. Em 1 Reis 1:21, entendeu? Mas Jesus está por cima, entendeu? Depois ele, né? Na ira, Deus não opera a justiça, né? Mas quando a gente deixa a ira, abandona o furor, Deus, ele trabalha a nosso favor, né? E aí, queridos, né? Deus depois repreendeu ele. Nabote com certeza foi salvo, mataram só a carne, porque a alma foi salva, entendeu? Mas Acabe não, Acabe teve justiça sobre a casa dele, né? Então, querida, às vezes o inimigo fala, vai lá, mata, igual a Isabel fez, né? Vai lá e mata. Mas não, querido, nós temos que perdoar, porque a palavra diz que na ira Deus não opera a sua justiça. E o mais legal é a justiça de Deus, porque quando vem perfeita. Vem perfeita a justiça de Deus. Tá, querido? Então, eu tava aqui meditando aqui em 1 Reis 21, a vinha de Nabote, né?
E isso nos leva, querido, a não se apegar a nada. Se você tiver uma proposta boa na tua casa, no teu carro, fica apegado não. Sabe por quê? Porque ó, às vezes Deus quer te colocar no melhor e a gente tá pegado com o pior. Um desapego. Ora ao Senhor, se você tiver certeza, se você tiver fé, entendeu? Faça negócio, entendeu? Que você não vai se arrepender. Não seja apegada a nada e a ninguém, sabe? Em casa, nem filho. Filho é herança de Deus, mas Deus que trate com eles, né? Deus que guie eles. A gente não pode ficar apegado. Não pode se apegar com o marido. Ah, vou embora, quero outra. O segredo é fazer as malinhas. Faz a malinha dele e fala tchau. Sem I'll be back, sem voltarei, né? Não sei como fala direito em inglês, mas é assim. O povo fala, sim, eu voltarei. Não, querido. E valorize a pessoa de você e a pessoa do seu Deus. Porque na hora que você estiver lá no fundinho do poço, é só você e Deus. E mais ninguém. Então, querido, se apegue com Deus, tá? Medite na palavra. Que na palavra a gente aprende muita coisa, né? Vou deixar esse vídeo aqui. E as bênçãos do Senhor se renova a cada manhã, né? Cada manhã há um sol que renasce. Então, queridos, né? O final não é o ruim. O pior é o começo das coisas, não o final delas, né? No final, Deus sempre tem alguma coisa para nos mostrar, para nos aprender, para nos tratar, né? E com a luta vem esperança, vem luta, vem depois esperança, vem, né? E Deus trabalha, experiência, e Deus vai trabalhando. Tudo acaba, começa na luta, acaba na experiência, esperança, né? E aí eu estava meditando aqui, a perversidade de Jezabel, né? A luta de Nabote, ele trabalhava, tinha uma vinha linda, maravilhosa, né? E a maldade dos filhos do diabo, né? Como eles são mal, como eles são ruins. Mas Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E a melhor coisa, queridos, é Salmo 37, confiar no Senhor. Não tem inveja do ímpio, não tem inveja dos que prosperam. Porque, querido, a gente não sabe, nós estamos vivos hoje, mas amanhã a gente não sabe, já pode estar assim, ó, peneirando a nossa alma, né? Querendo, pedindo a Deus. O Senhor fala, não, ela é minha, ela crê em mim, ela confia em mim. Então, querido, sabe? Deus é maravilhoso, faça um pacto com Deus, medite na palavra, o Senhor é maravilhoso. E o melhor de Deus está por vir, tá bom, querido? A paz, fique com Deus e Deus abençoe.